Salve, salve pessoal! Olha, agora vamos continuar a análise de melhores poemas com Os Sapos. Esse poema é absolutamente importante na literatura brasileira porque esse poema ele marcou a Semana de Arte Moderna. Ele foi publicado antes da semana, então algumas curiosidades importantes aqui. O poema Os Sapos faz parte do livro Carnaval, tá? Que é um livro publicado em 19 pelo Manuel Bandeira, 1919, e esse livro ele traz ainda características de transição entre a poesia tradicional, parnasiana simbolista, e a poesia modernista. Esse poema já está bem dentro de um espírito modernista pela crítica que ele faz ao parnasianismo. A gente vai ver que ele usa métrica, que ele usa rima, inclusive, mas ele vai fazer uso desses recursos mais como paródia mesmo, na tentativa de reproduzir o discurso parnasiano, ironizando. Então aqui o poema, todo ele, na verdade, é uma sátira às escolas de poesia tradicional que ainda faziam algum sucesso ali no início do século XX, tá bom? Agora é importante, tá? O poema foi publicado antes da Semana de Arte Moderna, no livro Carnaval, de 1919. O poema foi lido na Semana de Arte Moderna, tá certo? Em 1922, e não foi o Manuel Bandeira quem leu o poema na Semana de Arte Moderna. Quem leu esse poema foi um cara chamado Ronald de Carvalho. O Manuel Bandeira não estava presente na Semana de Arte Moderna, tá? Essas informações são importantes, tá bem? Agora, vamos dar uma olhadinha então no poema, o que ele tem para nos dizer. Olha lá. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra? Não foi, não foi. Bom, te liga só, o texto já começa marcando aqui, né, esse ritmo constante, que até ali no final a gente vai ver, não foi, não foi, parece reproduzir um pouco o coachar dos sapos, não é verdade? Isso é proposital, né? O ritmo regular, constante, que é característico da poesia tradicional que o Bandeira passou a criticar aqui, tá legal? A gente vai conversar mais sobre isso agora. Mas olha, enfunando os papos, enfunando é inflando, tá? Enfunando os papos é aquela coisa tipo, né? Como inflando o papo, saem da penumbra, então estão se enchendo de si, tá? E eles saem das sombras, ó. E aos pulos os sapos saem da penumbra, né? A luz os deslumbra. Então eles se deslumbram pela luz. A luz é o quê, né? Seria a fama, a vaidade. Tudo aqui os caras estão cheios de si, se enchendo de si, enfunando os papos, e a luz os deslumbra. São deslumbrados com a fama, com o sucesso, tá certo? E aí de repente começam a surgir vários sapos. Vai surgir o sapo boi que vai dizer, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. Mas olha só, aí então depois vai surgir um outro sapo, olha lá. O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz, meu cancioneiro é bem martelado. Então parece que tem uma discussão entre o sapo boi e o sapo tanoeiro. Depois vai surgir outro sapo, inclusive, chamado sapo pipa, por exemplo, e mais tarde o sapo cururu. A gente vai analisar todos eles. Então eu só queria te dizer o seguinte, a primeira coisa, percebe que a gente tem uma figura de linguagem usada aqui, que é a personificação ou prosopopeia, que significa dizer que a gente está, né, dando características humanas aqui aos sapos. E por que o poeta fez isso? No fundo, o sapo é uma representação, né, de uma escola literária. Cada espécie de sapo vai funcionar também, ao mesmo tempo, como uma espécie de metáfora daquela escola literária. Então, por exemplo, o sapo tanoeiro parnasiano aguado. O sapo tanoeiro igual a parnasianismo. O sapo boi deve ser algum outro estilo que fica lá brigando com o sapo tanoeiro. Observa lá, né? Não foi, não foi, né? O poeta, inclusive, ele vai dar discurso direto aqui, vai usar o discurso direto para reproduzir o que seria o discurso desses sapos, ou seja, no fundo, dessas escolas literárias, tá bom? Quando aparece entre aspas ali, né? Travessão, aspas, discurso direto. Mas olha só, se o sapo tanoeiro é o parnasiano, quem seria o sapo boi? Ele fala, por exemplo, de foi a guerra, então é uma coisa meio passadista e meio épica, né? Que tem a ver com o romantismo do passado. Tu vai ver que depois tem uma outra hora em que vai surgir o poeta vai mencionar de novo o sapo boi, e o sapo boi vai dizer assim, meu pai foi rei. Vai dizer isso lá adiante no poema, tu vai ver. Meu pai foi rei, não foi, não foi. Ora, quem é que foi rei antes do parnasianismo? Quem foi rei antes do parnasianismo? Ora, rei antes do parnasianismo foi o romantismo. Então a gente teria aqui um duelo entre essas duas principais correntes que ainda disputam a fama, ainda no início do século XIX. Mesmo que essas escolas já sejam, né, ainda no início do século XX, perdão,
mesmo que essas escolas sejam do final do século XIX, elas ainda disputam a fama e o sucesso, né, aqui no início do século XX. Ainda tem muita, né, fama para a poesia romântica tardia e para a poesia parnasiana. Então tem uma discussão aqui entre essas escolas literárias representadas pelos sapos, tá certo? Agora observa que a ênfase maior do poema é em criticar o parnasianismo, porque observa o tempo todo que ele tem ali para o parnasianismo. A partir da segunda coluna ali, o sapo tanoeiro parnasiano aguado, a gente vai continuar e vai até o final dessa tela, tudo ali é fala do parnasianismo. Olha o que o parnasiano diz. Meu cancioneiro é bem martelado, vende como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Meu verso é bom, frumento, cheio sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas artes poéticas. Vamos traduzir. Olha só, o sapo tanoeiro diz, meu cancioneiro é bem martelado. O que ele quer dizer com isso? Meu cancioneiro é bem martelado, ó. Pá, 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 pá. O que significa isso? Que é tudo metrificado, tudo contado, as métricas, as rimas todas fechadas. É o estilo de uma poesia toda quadrada, toda formal. É isso que ele quer dizer. Meu cancioneiro é bem martelado é uma referência métrica. Pá, 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 pá. Vede como primo em comer os hiatos. Fala da questão de como é que eu arrumo as sílabas poéticas para fazer a métrica. Que arte? Nunca rimo os termos cognatos. Eu não rimo palavras de mesma classe gramatical. Aí tem uma coisa que os caras chamavam lá de rima rica, né? Que era rimar palavras de classes gramaticais diferentes. O que ele está querendo dizer ali é, nunca rimo os termos cognatos, nunca rimo palavras de mesma classe gramatical. Eu só rimo palavras de classes diferentes, tipo eu rimo verbo com substantivo, advérbio com adjetivo, eu faço só rimas ricas. Então o sapo parnasiano está dizendo ali, ó, veja como eu sou foda, só faço rimas ricas. Como se isso fosse trazer alguma coisa de melhor para a poesia, né? No fundo, ele está se autoelogiando por ser um cara que tem uma técnica, porque ele faz uma poesia mais formal que os outros, tá? Então é uma ironia do Manuel Bandeira, ele está debochando dessa vaidade, dessa arrogância da poesia parnasiana especialmente. Olha ali, meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio, né? Então ele está se autoelogiando pelas rimas que faz. Depois ele diz, olha só, que eu mandei uma norma, né? Olha lá na outra estrofe, reduzi sem danos a formas a forma. Trocando em miúdos eu reduzi a forma, né, a uma forma. Eu transformei numa forminha e deixei tudo sempre igual. Ah, então é uma poesia muito previsível, que é sempre igualzinha, sempre do mesmo jeito. Então Bandeira está fazendo uma crítica evidente a isso, tá certo? Interessante porque na versão atual, né, da nova ortografia, não se coloca o acento diferencial. Até eu botei um asterisco ali para te indicar isso, tá? Na atual ortografia não se usa mais o acento diferencial ali, forma e forma, por exemplo. Mas eu optei por colocar na versão original da ortografia antiga, justamente para mostrar para ti que esse acento aqui, ele acaba sendo importante até para uma desambiguação, né? Para a gente não ler como reduzir sem danos a formas a forma, né? Ou reduzir sem danos a formas a forma, tá? Então, para ficar mais claro o que o poeta realmente pretendia, eu achei melhor deixar com o acento circunflexo ali, o acento diferencial para efeito de desambiguação, tá bom? Beleza? Então ele quis dizer aqui o seguinte, reduzir, sem nenhum problema, a forma da poesia a uma forminha. É isso. Bom, clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mais artes poéticas. Ó, podem brigar à vontade, gritar aí fora, mas acabou a poesia, agora o que tem é artes poéticas, certo? Dizer que acabou a poesia é como decretar mesmo a morte da poesia. Lembrando, né, que poema e poesia não são a mesma coisa, se a gente for pensar, né, de maneira um pouco mais precisa esses conceitos. A poesia, né, é um conceito mais amplo, né, um conceito bem mais abrangente. Poema é o texto poético. Poesia é a inspiração, é tudo aquilo que é sensibilidade, é tudo aquilo que a gente enxerga de beleza, de sensível, tudo isso pode ser poesia. Né? Já não te disseram que a vida tem poesia? Drummond dizia o seguinte, né? Olha, o verso está cá dentro, não quer sair, mas a poesia deste momento inunda toda a minha vida. O que o Drummond dizia com isso é, cara, o verso, quer dizer, o poema, o texto, está aqui dentro, não quer sair, mas a poesia desse momento inunda toda a minha vida. Quer dizer, tá cheio de poesia aí fora, né? Poesia, então, seria uma coisa mais ampla, que é a nossa capacidade de ter sensibilidade, certo? Digamos que seria essa sensibilidade à poesia, né? Que acaba dando origem ao poema, que é o texto poético, tá bom? Então, quando ele diz ali, né, não há mais poesia, mas há artes poéticas, acabou
a sensibilidade, só tem a forma, a técnica de fazer poesia, que só eu e meus amiguinhos parnasianos sabemos fazer. Bandeira tá realmente fazendo uma sátira aqui a essa arrogância, essa prepotência dos parnasianos, tá bom? Agora a gente continua, olha só. O poema prossegue porque o sapo boi retoma a palavra assim: urra o sapo boi, meu pai foi rei? Foi, não foi, foi, não foi. Bradem o assomo, o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. Tu, ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Pá, 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 pá. Olha só, o sapo boi retoma, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi, né? O sapo romântico foi rei um dia, não é mais. Pois então, o sapo tanoeiro diz: a grande arte é como lavor de joalheiro. O que ele quer dizer com isso? Isso aqui é uma clara referência a um famoso poema de Olavo Bilac, que era, digamos, o maior ícone do parnasianismo, o grande poeta parnasiano, chamado Olavo Bilac. Ele tinha um poema chamado Profissão de Fé, em que ele dizia que fazer poesia era como fazer uma joia. Né? Ele diz: invejo ourives quando escrevo, diz o poema. Então quer dizer, eu tenho inveja do ourives, eu gostaria de ser como um ourives, como um joalheiro escrevendo a poesia, porque a poesia seria detalhe, mínimo, como uma joia preciosa. Então também tem a ver com essa ideia de uma poesia que é técnica, né? Que requer muita perícia, dizia o poeta Olavo Bilac. Então esse negócio de a grande arte é como lavor de joalheiro deixa bem evidente que o Manuel Bandeira está fazendo uma paródia, né, de Olavo Bilac aqui, certo? Se apropriando de um texto famoso de Olavo Bilac na época, que era bem conhecido, chamado Profissão de Fé, para fazer um deboche, para fazer uma sátira, tá bem? É isso aí. Agora olha só, quando diz ali, né, tudo canta no martelo, quer dizer, qualquer coisa cabe dentro dessa métrica aqui. O que importa mesmo é a métrica. Tudo tem que cantar no martelo. Pá, 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 tudo na métrica. Terminando o poema, vai surgir um outro poeta, vai surgir um outro tipo de poesia, uma outra escola, os sapos pipas. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Ó, mas ó, importante destacar quem é que acha que sabe tudo, que fica cagando regra para todo mundo, que acha que sabe o que é certo e o que é errado e fica ditando, né, normas sobre o que é certo e errado na sociedade. A gente tem que pegar as escolas que ainda estavam fazendo sucesso na época. A gente falou de parnasianismo e tal. Quem é uma escola que fica dizendo o que é certo e o que é errado? Realismo! Então a gente pode considerar aqui os sapos pipas como uma referência, né, à escola realista. Tá certo? Então é isso. Mal em si cabe, também tem essa ideia da vaidade, da arrogância, da prepotência, né? Aqui no caso do realismo, que são os sapos pipas. Beleza? Então, a gente já viu o seguinte: sapo boi, romantismo. Sapo tanoeiro é o nosso parnasianismo. E o sapo pipa é o realismo, tá bom? Agora, o que seria o seguinte? Olha só. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa, lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Quem é o sapo cururu? Esse que está longe. Vamos voltar ali no poema. Longe dessa grita, né? Ou seja, longe dessa discussão inútil, tá certo? É alguém que está longe dessa discussão, depois diz, fugido ao mundo sem glória e sem fé, lá na penúltima estrofe. Sem glória e sem fé. Não é famoso, não é homenageado, não é, ó, esse é o cara e tal, não. É um cara que está esquecidinho lá num cantinho, que ninguém dá bola para ele. Solitário, sem glória, sem fé, é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Quem é o sapo cururu? É o modernismo. É o sapo moderno, é o próprio Manuel Bandeira. Por quê? A gente está aqui no momento em que o poema foi feito, em 1919, a poesia moderna já está começando a ser ensaiada, uma poesia diferente, né? Já existia notícia também do modernismo fora do Brasil, e os poemas modernos já começam a ser feitos, embora o modernismo oficialmente comece apenas em 1922. Então o que a gente vai concluir aqui é o seguinte: o poeta moderno se sente isolado dessa discussão. Ninguém olha para ele, sem fama, mas também ele não faz questão de participar dessa discussão inútil desses vaidosos, que são os outros que a gente já citou, tá certo? Uma coisa que chama atenção também para mostrar o sapo cururu como sapo modernista é a ideia de que o sapo cururu é uma espécie muito ligada também ao caráter popular, porque sapo muito abundante no Brasil, né? Espécie bastante popular no Brasil. Tem uma cantiga popular brasileira com esse nome, sapo cururu, tá certo? Isso tudo pode ser associado ao caráter bastante popular e brasileiro que vai ter o nosso modernismo. Então a gente pode
em várias questões, associar o Sapo Cururu mesmo ao estilo modernista, tá legal? Outra coisa que chama atenção, o Sapo Cururu com as suas glândulas venenosas aqui, destilando um pouco desse veneno também na crítica que vai fazer aos outros, que são, na verdade, apenas egos disputando espaço e tal, mas que não se preocupam com a verdadeira poesia, tá certo? Então é isso, o modernismo aqui tá começando a botar as manguinhas de fora na poesia do Manuel Bandeira. Esse poema então chama Os Sapos. Cuidado, né? Porque apesar de criticar o parnasianismo e os estilos de poesia tradicionais, ele usou métrica. Mas ele usou métrica, né? Ó, urra o sapo boi, meu pai foi, rei foi, não foi, foi, não foi. A gente tem ali 5 sílabas poéticas, tá legal? O que vai acontecer? Ele usa a métrica toda fechadinha para quê? Justamente como uma forma de fazer um deboche, uma paródia desses estilos de poesia tradicional, tá legal? Os poemas aqui que a gente está observando do Bandeira já estão esboçando uma atitude modernista, então. Esse poema, aliás, a atitude modernista dele é o quê? É o humor, é a paródia e principalmente o escracho ao parnasianismo, que vai ser uma atitude muito forte da geração de 22 do modernismo, uma característica modernista que já está sendo antecipada aqui nesse poema, publicado antes mesmo do modernismo inicial oficialmente. Poema publicado em 1919. E o poema foi lido em seguida na Semana de Arte Moderna de 22, tá bom? Amigos, nós ficamos por aqui então. E não percam, logo logo tem mais poesia. Valeu!